Por que Jonas ficou revoltado com o sucesso da missão? Como a reação do povo frustrou o resultado que ele desejava? O que você pensa sobre isso? E como vê essa questão? Este é o Viagem aos Mistérios do Reino. E estamos estudando o livro do profeta Jonas. Comente, curta e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Qual o motivo da queixa de Jonas? E qual a resposta de Deus? Em um livro com milagres, em todos os capítulos, veremos mais um milagre e suas lições. Bem-vindo ao estudo do capítulo 4 do livro de Jonas. Este capítulo possui 11 versículos que mostram que o Senhor é bom e as suas misericórdias não têm fim. No vídeo anterior, terminamos o capítulo 3 vendo que Yahvé decidiu não destruir a cidade de Nínive. Mas, diz o capítulo 4, isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Jonas pregou o arrependimento em Nínive contra sua vontade. Quando sua pregação foi bem sucedida, ele ficou desgostoso com o que Yahvé tinha feito. O capítulo 4 narra esse fato. O livro põe Deus e Jonas em oposição. Enquanto Deus afasta a ira, Jonas arde em ira, ódio e ressentimento. Deus teve compaixão dos pagãos, mas Jonas desejava que eles perecessem. Deus teve misericórdia, mas Jonas não demonstrou pena alguma. Deus se regozijou diante dos pecadores que se arrependeram. Jonas preferia vê-los perecer. Jonas não queria o amor e a misericórdia de Deus para os outros, e ficou irado, ardeu em ira, porque Deus realizara uma grande obra. E orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas queixou-se ao Senhor e disse: Eu sabia que isso iria acontecer. Foi por isso que fugi para Tarsis. És um Deus bondoso, que mostras misericórdia. Não te iras facilmente. Tens um grande amor. Eu sabia que preferirias perdoá-los a puni-los. Jonas fugira para evitar o sucesso de sua pregação em Nínive. Ele não queria que eles se arrependessem, mas que morressem em seus pecados. Aqui temos um grande sinal de alerta. Desejar a morte e o inferno para os outros é sinal de ódio, ira, amargura, rancor, inimizade e intensa violência. Jesus disse que essa postura em si já configura um tipo de assassinato. A oração de Jonas revela o motivo de sua fuga do capítulo 1. Impressionantemente, ele fugiu, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O profeta sabia a verdade sobre os atributos divinos ligados à revelação de seu grandioso nome, e não queria ver uma demonstração disso aos ninivitas. A conduta de Jonas é blasfema. Ele faz dos excelentes atributos de Deus qualidades negativas que não deveriam ser exercidas, exceto no caso de Israel, é claro. Em outras palavras, Jonas acusou Deus de agir mal, porque fizeram bem. Quem quer fazer descer fogo do céu sobre os outros e deseja a morte e o inferno para os seus inimigos, considera o amor e a misericórdia como fraquezas e prefere o ódio, a força e a violência. A disposição de Deus em perdoar desagrada corações assim. Jesus disse que basta ao servo ser como seu Senhor, mas Jonas é muito diferente do seu Deus. Ele conhece os atributos de amor e misericórdia, mas não concorda com eles. Ele não se queixa da piedade de Deus com ele mesmo. Porém, não suporta que ela também seja dada aos ninivitas. Agora, ó Senhor, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. Este versículo ilustra a maligna perversidade do homem, que é característica de todo tipo de exclusivismo. O exclusivismo esquece que Deus amou o mundo todo. A lição contra o denominacionalismo, onde cada grupo pensa ser o exclusivo povo de Deus, ou pelo menos a melhor parte, é clara. Às vezes, queremos fazer descer fogo do céu sobre os outros e proibi-los de serem alvos da graça de Deus, só porque não estão conosco. As esperanças de Jonas
eram de que o povo de Nínive perecesse. Jonas ficou tão desapontado que perdeu a razão para viver. Assim como Elias, Jonas também pede para si a morte. No entanto, a diferença é gritante. Elias pediu a morte porque as pessoas não se converteram, mas Jonas estava contrariado exatamente porque os ninivitas se arrependeram prontamente. Elias fica abalado com o aparente fracasso, mas Jonas despreza e odeia o sucesso de sua missão. Ele preferia morrer em lugar da salvação dos ninivitas. Respondeu o Senhor: É razoável essa tua ira? A palavra de Yahvé veio novamente a Jonas, para repreendê-lo por irar-se e acumular tanto ódio contra os outros. Está certa essa tua ira? É uma pergunta retórica. A ira de Jonas estava errada. Jonas tinha paixão pela morte de outras pessoas. Então, Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez para si uma barraca, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ainda na esperança de que a ira caísse sobre os ninivitas, Jonas saiu um pouco da cidade, montou uma barraca e sentou-se à sombra, esperando que Deus mudasse de ideia e liquidasse os pagãos arrependidos. O profeta continuou insistindo sobre a ira e a destruição. Ele continuava contando os dias que ainda faltavam para completar os 40. Ele ficaria nas proximidades, somente para ver algo de ruim acontecer. Mas Deus já havia agido com seu amor, cancelando a condenação, porque os ninivitas, por sua vez, já haviam experimentado a transformação do arrependimento. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e fê-la crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, de modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. O Deus eterno e todo-poderoso exerceu seu controle sobre a natureza mais uma vez, fazendo crescer uma planta, a qual deu a Jonas sombra e abrigo. O Deus que enviara o peixe agora enviou a planta, outro milagre da misericórdia de Deus, que tinha sido o tema do Cântico de Jonas no capítulo 2. Finalmente, Jonas encontrou alguma coisa que o deixou feliz, enquanto esperava ver o juízo de Deus consumir os habitantes de Nínive. A planta cresceu rapidamente por ordem de Yahvé. Foi um milagre, tal como o grande peixe preparado por Deus. Jonas amava a planta porque ela lhe prestava um favor, mas odiava as multidões de Nínive. Ele estava alegre com uma grande alegria, por causa da planta, mas estava infeliz porque Yahvé tinha beneficiado uma população que era um perigo para Israel. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, de sorte que esta se secou. Outra intervenção divina. Dessa vez, apareceu um verme destruidor que feriu a planta. Esse foi o fim da bênção de Jonas, e seu ódio se acenderia de novo. A planta teve vida muito breve e logo morreu. Jonas, que se comprazia com a morte, não se sentiu nada feliz com o que lhe estava acontecendo. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Todo o trabalho do verme foi realizado antes de aparecer o sol, e então, quando o sol já estava um tanto alto no firmamento, Deus mandou um vento atingir a área. O abrigo de Jonas foi desfeito pelo vento, e agora ele estava à mercê do calor. Jonas só faltava explodir em um ataque de raiva. Este vento oriental tornava a vida dos homens miserável, mesmo dentro de casa, quanto mais em lugares desprotegidos. Além disso, geralmente trazia pó e areia. As condições tornaram-se tão adversas que Jonas desmaiou e, novamente, pediu para morrer, como fizera no versículo 3. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Mais uma pergunta retórica, que espera uma resposta negativa. Mas Jonas, em sua ira, respondeu duramente e afirmou que tinha razão de estar infeliz sobre o fim da planta.
De fato, ele estava tão indignado que desejava morrer, e assim terminar toda aquela questão. Às vezes perguntamos como Yahvé encontrou e usou um homem como aquele. No entanto, é sempre importante examinarmos a nós mesmos, porque, como disse Paulo, eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O homem encolerizado comete loucuras, inclusive em suas orações, como vemos aqui. Primeiro, Jonas questionara o direito de Deus livrar. Agora, com a morte da planta, ele questiona o direito divino de destruir. Disse, pois, o Senhor: Tens compaixão da borboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Yahvé desmascarou o absurdo e a cegueira do profeta. Jonas estava extremamente irado, porque uma planta tinha sido destruída, e ele perdeu o benefício que ela lhe proporcionava. No entanto, ele não tinha nenhuma preocupação com a vida de milhares de seres humanos. Outra lição era que a planta lhe fora dada como presente divino. Jonas não plantara nem cultivara. Ela cresceu em uma única noite e pereceu em uma única noite, sem Jonas fazer nada. Deus operou um milagre, bem como acontecera na salvação de Nínive. O poder de Deus fez o bem a Nínive, da mesma maneira que fizera a Jonas com a planta. E havia, no caso do povo da grande cidade, um bem muito maior a ser feito. Qualquer homem sensível se alegraria por ver a providência divina fluir para a sua vida. Jonas, entretanto, não estava nada sensível. A ira e o ódio tinham invadido seu coração. Ele segue desejando a morte para os alvos de sua ira, de seu ódio, de sua falta de misericórdia e perdão. Mas este texto expõe a soberania de Deus em prol dos perdidos. As bênçãos de Deus são desmerecidas, da mesma maneira que Jonas recebeu o benefício da planta que ele nada tinha feito para cultivar. Deus usou o caso da planta para mostrar ao profeta a loucura e egoísmo de sua atitude. Ele lastimava porque perdeu a sombra da planta que morreu, mas queria ver uma enorme cidade ser varrida do mapa por uma grande destruição. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em sua conversão, em seu arrependimento, em sua mudança de vida, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado? A conclusão da questão é que o amor de Deus se estendeu aos pagãos em Nínive. Ele esteve preocupado até com os animais daquele lugar. O texto fala de mais de 120 mil pessoas sem discernimento. Alguns calculam que a Nínive metropolitana, ou seja, a cidade-estado, contando as cidades satélites e distritos, tinha uma população de 600 mil habitantes, de modo que a 120 mil pessoas pode referir-se somente às crianças. O último capítulo destaca a misericórdia divina revelada em todo o livro. Deus tem piedade dos marinheiros, tem piedade de Jonas no ventre do peixe, das pessoas de Nínive e até dos animais. E agora, tem piedade do seu profeta, afligido pelo egoísmo. Usando de ironia, sua resposta está cheia de doçura e benevolência. Jonas nos lembra o filho mais velho da parábola do pródigo, com raiva, sem querer participar da festa. Vemos em Jonas ressentimento, rebeldia e autoritarismo extremos. Ele queria que o seu ponto de vista prevalecesse sobre o de Deus. Nosso estudo termina com uma pergunta essencial. Será que sentimos compaixão por aqueles a quem Deus ama, ou desejamos a morte e o inferno para quem não gostamos? É importante refletir sobre isso e resolver essa questão, porque Deus, o nosso Deus em quem confiamos, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.